Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação. Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais um estudo no canal, mais uma bênção, mais uma revelação, extraída das Sagradas Escrituras. Vamos ao assunto. A igreja, a religião evangélica, ela sustenta, diz, ensina, nas escolas dominicais, de que a vinda de Jesus é iminente. Repito, a religião evangélica ensina que a vinda de Jesus é iminente. Iminente. Pois bem, aí você pode me fazer a pergunta, Pastor Van, você acredita que a vinda de Jesus é iminente ou era iminente? E eu direi a você, não. Eu não acredito e não posso acreditar que a vinda de Jesus é iminente. Por quê, Pastor Van? Bom, primeiro, vamos ler aqui alguns versículos, alguns textos e algumas cartas, de Paulo. Primeiro esta de Paulo, é a carta de Tiago, capítulo 5. Olha só o versículo de número 7. E eu quero discorrer com você todo esse estudo e dizer que a religião evangélica ensina que a volta de Jesus é iminente. E eu quero mostrar para você que as Escrituras ensinam o contrário. Diz que a volta de Jesus foi iminente, não é iminente. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que a volta de Jesus foi, não é e não será e não é nos dias de hoje iminente, mas que foi iminente, ok? Então, eu acredito que a volta de Jesus foi iminente, mas eu, por um certo período, certo, na religião evangélica, acreditei nos ensinos da religião evangélica que Jesus voltaria um dia, de que a volta de Jesus seria iminente, mas um iminente demorado, E nós vamos ver o que significa este termo, esta palavra iminente, ok? Mas primeiro vamos ler aqui o que diz Tiago sobre a vinda de Jesus. Vamos ler? Tiago, capítulo de número 5. Leia comigo, por favor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago já estava falando aqui, já dá a entender que Tiago está pedindo aos irmãos, que sejam pacientes. Olhe que Tiago está falando para os seus irmãos da sua época, ok? A igreja da época de Tiago. Tiago estava falando para aqueles irmãos daquela época. Portanto, os irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam como o agricultor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Ok? Agora o versículo de número 8. Sejam também pacientes e fortaleçam
o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor é iminente. Iminente é isto. Iminente não era Tiago dizer que a vinda do Senhor, certo? Estava próxima, dizer que era iminente e dizer, enganar aos irmãos. Isso aqui seria uma enganação. Um apóstolo, um servo de Jesus Cristo, um homem de Deus, enganando a sua igreja, dizendo que era iminente ou que a vinda do Senhor estava próxima, mas que eles não aguardassem, certo? Tiago poderia ter escrito assim, não aguardem, a vinda do Senhor, pois ela não é iminente, ela não está próxima. Mas Tiago ensina o contrário, do que a igreja, a religião evangélica ensina nos dias de hoje, ok? Então, a religião evangélica diz que a vinda do Senhor é iminente, mas é um iminente incerto, de mais de 2.500 anos, porque 2021 anos já se passaram e isso não é iminente, isso não é relacionado à vinda do Senhor, à proximidade, nem à vinda do Senhor. Isso não significa iminente. Tiago diz, sejam também pacientes aos irmãos da sua época e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, ok? Próxima. Olha o 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Olha só, a vinda do Senhor está próxima e ele diz, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. As portas é iminente. Próxima é iminente. Logo é iminente. Já é iminente. Daqui a pouquinho é iminente. Estar às portas é iminente. Mas 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos não está relacionado a iminente. Então, voltando aqui para o versículo de número 8. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui Tiago está afirmando que é iminente. Quero dizer a você que me acompanha neste canal, Graça Revelada, certo? Que iminente não é 50 anos. A vinda do Senhor aqui, se era iminente, não era 50 anos. Iminente não se refere a 100 anos. Iminente não se refere a 500 anos. Iminente não se refere a 700 anos. Iminente não se refere a 1.000 anos. Iminente não se refere a 1.500 nem 2.000 anos. Iminente, igreja, religião evangélica, iminente é próximo. Daqui a mais alguns meses ou daqui a pouquíssimos anos, a vinda do Senhor para Tiago e para os apóstolos e para a igreja de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago estava próxima. A vinda de Jesus estava próxima, ok? Iminente é próximo, é daqui a pouco, é logo, está para acontecer. Então, a vinda de Jesus foi iminente, foi logo. Ele voltou logo, ele veio depressa, ele não demorou. A vinda de Jesus foi iminente. Pastor, então o que é iminente? Iminente que está a ponto de acontecer. Estava próxima. Isto é iminente. Está pronto, está a ponto de acontecer. Próximo, imediato. Isto é iminente. Pode acontecer no momento muito
próximo, isto é, iminente, que está prestes a ocorrer. Isto é iminente. Então, dizer que a vinda de Jesus é iminente e esperar 2.000, 3.000, 4.000 anos, isto é enganar o povo. Isto não é ser honesto. Isto não está nas Escrituras. Iminente é isto aqui. É dizer que aquilo que vai acontecer está próximo para acontecer, está prestes a ocorrer. E Tiago disse isso. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, está iminente, ok? Então, etimologia da palavra, do termo iminente. A etimologia ou origem da palavra iminente é derivado do latim. Então, esta palavra iminente vem do latim e quer dizer iminentes, iminentes, com o sentido que está próximo. Isto é iminente, que está próximo. O latim, né, a expressão do latim, iminente, ela traz o sentido de que está próximo, relacionado com alguma coisa que está prestes a acontecer. Será que quando Jesus disse vou, né, porque voltarei, né, depressa, né, logo, será que Jesus estava dizendo isto para enganar a sua igreja? Ou Jesus estava sendo verdadeiro? Ou as palavras de Cristo merecem confiança? O que está errado? Foi a expressão de Cristo que disse aos apóstolos que a sua volta seria iminente, seria logo, ou a escatologia da religião evangélica? Aonde está o erro? O erro está na interpretação da escatologia da religião evangélica. Porque se Tiago, Pedro, João, Paulo, Jesus disse que era iminente, é porque era iminente. Estava para acontecer alguma coisa, né, no passar daqueles meses ou de alguns pouquíssimos anos. Preste atenção. A carta de Tiago, ela foi escrita mais ou menos, porque não se pode precisar, mais ou menos entre os anos 45 a 49 foi escrito Tiago. Tiago escreveu esta carta, né, no ano mais ou menos 45 a 49. Ou seja, todas as cartas do Novo Testamento, todas as cartas, né, escritas por Paulo, Tiago, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, né, isso aí é a epístola, elas foram escritas antes do ano 70. Antes do ano 70. Inclusive o Apocalipse, né, que é a religião evangélica, forçosamente, né, jogou, né, o Apocalipse para o ano 98. Mas aos poucos, né, está sendo desmiuçada, né, esta inverdade. Né, mas nós temos como comprovar que o Apocalipse foi escrito beirando, né, o ano 70, até o ano 70, entre o ano 68, 69 e 70 depois de Cristo. Então, né, a etimologia da palavra iminente significa, ela traz o sentido de próximo, relacionado com alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, Jesus disse que a vinda dele seria iminente. Jesus ensinou os discípulos que a vinda dele seria iminente. E a igreja aprendeu isso. Mas no decorrer da igreja, quando tomaram posse dos papiros, certo? Aí criou-se uma teologia de dizer que iminente seria mais de 2.000 anos. Eu nunca vi isso. Certo? A gente aprende essas coisas, esses erros, na escatologia evangélica. Nós aprendemos esses erros lá. Aprendemos e ensinamos. Até que
né, a revelação das Escrituras, a verdade venha à tona, ok? Então, sejam também, olha o que Tiago diz, pacientes. Tiago está falando para os irmãos de sua época. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Fiquem firmes, pois a vinda do Senhor está próxima. Ok? Muito bem. Então, uma observação aqui. A epístole, ou a carta de Tiago, a epístola, né? A carta de Tiago foi dirigida aos judeus. Tiago, esta epístole de Tiago foi dirigida aos seus irmãos, aos judeus. Os judeus que estavam dispersos ou espalhados, certo? Então, é bom a gente saber disso, é bom você tomar conhecimento disso, que esta carta de Tiago, por ser um judeu nato, né, natural, ele escreveu aos seus irmãos que estavam dispersos, ou sejam, espalhados. Vamos ver isto? Vamos ver se Tiago fala sobre isto. Tiago, capítulo de número 1. E o versículo de número 1, olha só. Tiago, capítulo 1, versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Viu que é difícil você aprender isso na escolinha dominical, né, das igrejas, da religião evangélica. Porque se ensinar isto aqui e outras verdades, né, eles vão perder as regalias, né, o seu sustento, a sua base, que é o dízimo da lei. Porque toda religião, né, principalmente a religião evangélica, a sua doutrina ela é em cima do dízimo. Porque se não houver dízimo, não há religião, né? Então, entenda isso aqui. Olha o que é que Tiago está dizendo. Para quem olha o endereço da epístole, da carta, né, de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações do servo Tiago, ok? Então, esta carta foi dirigida a quem? Aos irmãos judeus que estavam dispersos, ou as 12 tribos que estão espalhadas entre as nações. Pastor, e o que significa dispersos, né? Ou dispersas? Dispersas. O que significa dispersas? Então, esta palavrinha aqui, olha, dispersas, ela vem do grego que é diáspora, que quer dizer, ela vem de uma outra derivação, de uma outra palavra grega, que é diaspeiro, que significa dispersar, ato de espalhar, como de semente. A porção dispersa dos judeus, em que milhões de judeus viviam após o cativeiro, espalhado por vários países do mundo antigo. Então, depois do cativeiro, os judeus começaram a se espalhar, né? A serem dispersos. E depois também da morte de Cristo, né? Depois que Cristo morreu ali, também começou a perseguição, né, aos discípulos e ao princípio da igreja, até atingir essa perseguição, até atingir, né, aos períodos de dores, e depois, no ano 70, a grande tribulação. E concretizou-se, né, a vinda de Cristo, que estava prestes a vir. Por isso que ele diz, Tiago diz, a sua vinda está próxima. Tiago estava se referindo exatamente ao ano 70, ok? Então, dispersas,
né? Ela vem de uma derivação de uma palavra grega que é diaspeiro, que significa dispersar, ato de espalhar, como de semente, a porção dispersa dos judeus, em que milhões de judeus viviam após o cativeiro, espalhado por vários países do mundo antigo. Entre estes países está lá Caldeia, na Pérsia, na Síria, na Ásia Menor, e principalmente eles viviam, né, no Egito, lá no Egito. Então, há uma profecia sobre isto lá em Jeremias, capítulo de número 34, Jeremias 34 e o versículo de número 17. Olha o que diz Jeremias 34, versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste, pela fome, farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Jeremias 34, 17. Então, há esta profecia, né, que Deus faria com que eles se espalhassem por todas, né, ali por toda aquela terra, ok? Então, os judeus que habitavam entre os gentios em nações que usavam a língua grega. Então, eles se espalharam, né, e foram habitar nas nações aonde falava a língua grega. Vamos, olha, veja só o que é que diz João. João, ele traz João capítulo de número 7. João capítulo 7 e o versículo de número 35. Olha só o que é que diz João 7:35. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Olha só, né? Então, eles indagaram a Jesus e perguntaram para onde Jesus iria, né? Jesus disse que estava indo para a sua morte, né? Para o Pai, né? E eles ficaram ali dizendo, pensavam eles que Jesus, né, iria para as outras nações, aonde viviam o nosso povo espalhado entre os gregos, né? As nações gentílicas ali, né? E eles indagaram isso aqui, certo? Olha que expressão, ó. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos? Ou seja, aquilo que Tiago diz, que Tiago escreveu, né? Tiago, as 12 tribos dispersas entre os gentios, entre as nações, né, dos gentios. Então, olha isso aqui. Agora, veja, olha o que Pedro, né, 1 Pedro, capítulo de número 1, olha o que Pedro diz, capítulo de número 1. Olha o que Pedro fala aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Olha para quem a carta de Pedro é dirigida. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, que estavam dispersos, espalhados entre as nações, né? Os que fugiram, os que pediram socorro ou os que foram socorridos.
né, os que foram levados cativos e ficaram espalhados entre as nações, né? E Tiago chama isso de dispersas, ok? Bom, os irmãos judeus, né, os irmãos judeus convertidos, ou a igreja de Pedro, Paulo, João e Tiago, estava sendo preparada para encontrar Jesus naqueles dias, naquele tempo. É bom você salientar isso, observar isso. Então, os irmãos, a igreja de Pedro, Tiago, João e Paulo, esta igreja deles, lá daquele tempo, ela estava sendo preparada para a vinda de Jesus naquele tempo. No tempo ainda de Pedro, de Tiago e de João, né? A pregação os ensinamentos de Jesus foi para aquela época. Jesus disse que vinha para aquela geração, para aquela igreja, né? Pedro ensina que Jesus voltaria naquela época. João ensina a mesma coisa. Tiago, você viu o que Tiago disse, né? Paulo também ensina isso. E a igreja se preparou-se, estava preparada para a vinda de Jesus em iminência. Era iminente. A vinda de Jesus, nenhum apóstolo nunca citou, nunca escreveu que seria há mais de 2000 anos, mas que era iminente, que era logo, que seria depressa, que seria imediato, que estava próximo, ok? Então, veja 1 Pedro, capítulo ainda de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Aí ele diz, versículo 3 a 5. Olha o que é que diz Pedro, versículo 3 e 5. Que diz: Bendito seja o Deus e Pai, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Ou seja, a herança era guardada nos céus para eles, naquela época, para vocês. Pedro estava se dirigindo aos seus irmãos que estavam espalhados entre os gentios. Olha o 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. No último tempo daquele aion. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que entendimento. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. O que é prestes? É iminente. Prestes nunca foi 2000 anos, não. A religião evangélica forçou tanto a barra que perdeu a sua veracidade, certo? A sua doutrina, certo? O seu ensinamento nas escolas dominicais estão esvaziando. Os alunos estão perdendo o gosto, né, pela escola dominical. Por quê? Porque estão despertando a verdade. Jesus está trazendo à tona a verdade sagrada. Jesus está revelando aquele que quer, aquele que busca, né? Aquele que almeja, aquele que está disposto a pagar preço, a ser chamado, né, de herege, de espírito de engano. Não assista aqueles vídeos, não escute, não converse com ele, porque ele é um herege. Mas olha a heresia que Pedro escreveu aqui. Alô, igreja evangélica, olha a religião, olha irmãos evangélicos, você que está me ouvindo, olha a heresia que Pedro diz. Olha que Pedro diz que Jesus voltaria há 2000 anos. Olha só, vamos ler de novo. Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé
são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes. Prestes significa iminente, daqui a pouco, não vai demorar, não chegará a 1000 anos, não chegará a 1500 anos, não chegará a 2000 anos, prestes. Eles estavam no ano mais ou menos 50, 55, quando foi escrito a carta de Pedro, ok? Pedro, então, prestes aqui, que quer dizer iminente, é logo, é daqui a pouco, daqui a mais um pouquinho tempo, nunca 2000 anos. Então, mais um erro teológico da religião evangélica. Pedro estava ensinando aos irmãos judeus que Jesus estava chegando, estava às portas, ok? Então, agora olha o versículo de número 5, versículo 13 agora, versículo 13. Olha só o que é que diz versículo 13. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ok? Então, se comportem. Por quê? Porque o juiz está às portas, certo? Porque Jesus estava prestes, iminente. Este versículo aqui é uma bênção. Versículo de número 5, ok? Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O último tempo não é hoje, não foi ontem, não será amanhã, nem daqui a 100 anos, nem 200 anos, nem daqui a mais 1000 anos. O último tempo que Pedro estava se referindo era o último aion, aquele mundo antigo, aquela era, ok? Aquele período que estava se acabando, aquele fim de mundo, ok? Então ali Pedro estava se referindo ao último tempo da sua era e não os nossos dias. Agora, olha o que é que diz. Vamos ver se a vinda de Jesus era iminente ou não. As Escrituras estão comprovando que a vinda de Jesus foi iminente, aconteceu, foi iminente. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. E o versículo de número 1 Coríntios, capítulo de número 1. E o versículo de número 5. Olha o versículo 5. Capítulo 1, versículo de número 5. 1 Coríntios 1, do 5 ao 9. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Do 5 ao 9. Ele diz: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de vocês foi confirmado entre vocês. Perdão, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Escute. Paulo ensina a igreja de Corinto que aguardassem. Paulo está escrevendo, dizendo, afirmando, confirmando aos irmãos de Corinto que aguardassem a vinda do Senhor, a vinda de Jesus. Olha o 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto vocês, Paulo diz à igreja, enquanto vocês, isto sim,
é iminente, era logo, era para aquela época. Jesus viria e veio para aquela época. O 8, eles os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim. A quem Paulo estava se referindo nesta carta? A mim, a você ou aos irmãos de Corinto? Aos irmãos de Corinto. Aos irmãos em Cristo. Ele, Jesus, os manterá, vocês que estão lendo esta carta, manterá vocês firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no aparecimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio iminentemente em 70, ok? Depois de Cristo. Agora, vamos ver outro ensinamento, O que é que diz lá em Romanos? O que diz Romanos, capítulo de número 13? Romanos 13 e o versículo de número 12 e 13. Romanos 13, 12 e 13. Olha só, olha o que é que Paulo diz, carta aos irmãos de Roma. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a arma da luz. 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então, o que é que Paulo diz? A noite, olha só, está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz, porque a luz vem. Era iminente, foi iminente. Ok? Então, se voltarmos lá para Tiago, você está vendo que os discípulos apóstolos ensinaram aos irmãos da época que Jesus estava voltando e que não seria algo demoroso, né? Que não seria 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, mas iminente, que seria prestes, que seria logo, que estava às portas, o juiz às portas, ok? Então essas são as primeiras provas de que a vinda de Jesus foi iminente. Tiago capítulo 5, eu ainda quero que você leia comigo. Tiago capítulo 5 e o versículo de número 8. Olha só, Tiago 5, 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está demorando. A vinda do Senhor está para acontecer daqui, Paulo falando, na época de Paulo, né? No ano mais ou menos 40, né? 45, depois de Cristo. Aí Paulo lá diz para o futuro, a vinda do Senhor está prestes a vinda do Senhor vai demorar 2100 anos, né? Porque nem mesmo os teólogos de hoje, né, tem mais certeza
tem mais doutrina, né? Nem os próprios teólogos escatológicos, né? A teologia escatológica da igreja, da religião evangélica, eles têm mais como sustentar suas bases. Eles não têm mais como arrumar, como segurar essa inverdade, né? Esta mentira, este erro teológico. Porque Paulo e Tiago diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor é iminente, está próximo. E aconteceu em 70. Né? Ele veio em juízo, o Filho do Homem veio em juízo. Agora, preste atenção. Esta palavra próxima aqui, no nosso português, para nós que temos, né, que conhecemos um pouquinho o português, né, sabemos que próxima não é distante. Esse próximo não nos traz uma ideia de longo tempo, mas de perto, né, de próximo, de iminente, de daqui a pouco, de logo. É assim ou não é? É. E para complicar mais ainda o sistema teológico, escatológico, religioso evangélico, para complicar, nós vamos ver o que diz o grego. Porque todo este Novo Testamento, até os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todo o Novo Testamento e o Apocalipse, foi escrito no grego koiné. Você sabe disso. Então, Tiago foi escrito no grego. E o que diz o grego, né, para este próximo, para este advérbio de tempo próximo? Muito bem. Próxima, a vinda do Senhor está próxima. Próxima é engidzo. No grego, esta palavra está escrita, né? Ela foi escrita desta forma aqui, engidzo. E este termo grego, engidzo, quer dizer chegar perto, aproximar-se, avizinhar-se. Jesus estava chegando perto, Jesus estava se aproximando, Jesus estava se avizinhando, ele estava perto, estava às portas, é iminente, está chegando. Eu tenho certeza que Tiago não estava pensando em 2000 anos, mas Tiago estava pensando mais ou menos no que disse Jesus sobre aquela expressão que Jesus usou, que disse que não passará esta geração de 40 anos. Vamos ver isso aqui, daqui a pouco. Então, Tiago usa o termo engidzo para dizer que Jesus estava perto, próximo, que Jesus estava bem vizinho, ao lado. Em Romanos capítulo 13, versículo 12, para a expressão que Paulo usou para mais perto, vocês veja lá, em Romanos capítulo 13 e o versículo de número 12, Paulo usa a expressão mais perto, porque aquele dia está mais perto. Ele usa engiteron. E o que significa engiteron? Engiteron, grau comparativo de enguis, que são termos gregos, né? O engiteron é um grau comparativo de enguis. E o que significa enguis, pastor Van? É um advérbio de tempo para próximo, para perto, para junto. Ou seja, Paulo também confirma que a vinda de Jesus era iminente para aquela época, para a época deles lá. Ou seja, Paulo confirma o que Tiago diz, o que Pedro diz também na sua carta, que Jesus estava próximo, perto, junto. E Paulo usa para Filipenses capítulo 4. Vamos ver aqui. Então, veja o que é que ele diz aqui. Tiago 5,8. Arredonde isso aqui com uma canetinha vermelha, uma tinta vermelha, né? E mostre lá. E pergunte ao seu pastor na escola dominical: pastor, o que é que significa esta palavra próxima? Próxima. É iminente ou se refere a longos anos? Pergunta lá ao teu pastor, ok? Então, veja o que é que diz. Vamos ver o que é que diz aqui.
Filipenses, olha o que diz Filemon. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha só o que diz Filipenses, versículos 4 e 5. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Carta de Paulo a Filipenses, aos irmãos, né, desta igreja de Filipenses, ok? Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por quê? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por que vocês devem estar alegres? Perto. Por que Paulo manda a igreja se alegrar? Porque será que se Paulo dissesse, olha, fiquem tristes. Mas por que, Paulo? Porque Jesus não é iminente, não será iminente. Jesus vai demorar. Mas Paulo é mesmo, esse trabalho todinho é. Jesus vai demorar de acordo com o que diz a teologia, a escatologia, os ensinamentos da religião evangélica. E Paulo, o que é que diz a religião evangélica? Que Jesus vai demorar muito tempo. Paulo diz, não é assim não, irmãos. Eita, deixa eu voltar aqui. Não é assim não, irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Por que nós devemos estar alegres, Paulo? Oh, glória. Porque ele diz aqui, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Longe está o Senhor. Opa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui meu óculos. Ah, sim, entendi agora. Porque o Senhor vai demorar 2000 e tatarará de anos. Não, Paulo, tu errou aqui, pastor Van. Errei? Porque o Senhor vai demorar muitos e muitos, 3.000 anos. Não. Seja a amabilidade de vocês. Alegrem-se. Por quê? Conhecida por todos, o amor de vocês, a alegria de vocês. Estejam sempre alegres. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Jesus está voltando. É iminente. Perto está o Senhor. Paulo usa o termo aqui, Kyrios engios. Kyrios engios. Kyrios engios. Perto está o Senhor. O Senhor, Kyrios, está perto. Engios, próximo. É logo. É daqui a pouco. Jesus está às portas. O rei está voltando. O filho do homem está chegando para trazer salvação, para concretizar a salvação, para arrebatar vocês, para transformar vocês, para dar a vocês um novo corpo, um corpo glorioso. Romanos capítulo 5, que eu vou trazer este estudo. É uma bênção, né? Romanos capítulo 2 Coríntios capítulo 5, já vai estudando aí para adiantar, porque o Senhor está perto para eles, e não para nós. Para nós só resta a morte e a transformação do corpo, mas para eles estava perto o juiz, a vinda do Senhor, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, estava perto. Kyrios engios, o Senhor está perto, próximo, ok? Então, vamos dividir isto aqui para não ficar muito longo. O assunto está primeira, dá um joinha aí, dá um like, compartilha. Se você está entendendo a mensagem da graça, se não está, deixa quieto. Mas se você está entendendo, se gostou, vou fazer o segundo vídeo, né? Preparar este alimento gostoso de digerir, não se engasga. Jesus não era negócio para 3.000 anos. As cartas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, que nós lemos aqui, era uma carta para seus irmãos, para os irmãos daquela época, de que a vinda de Jesus foi iminente,
foi iminente, não é e não será iminente, foi iminente. E outra coisa, não foi para encorajar os irmãos da época, não. Foi para dizer a ele, o rei está voltando, Jesus está chegando, é daqui a pouco, ele está às portas, ok? Reveja esse estudo, anote lá e pergunte ao seu pastor, Jesus veio em 70. Jesus veio em 70. E por isso que Paulo diz, Kyrios enguis, ele está perto, muito perto, ele está voltando. E ele voltou mesmo, foi iminente, a vinda de Jesus foi iminente, ok? Então, daqui a pouco eu volto trazendo, né, o restante dessa bênção, desse estudo, né, para nós, para nos alimentar a nossa mente da graça, da verdade de Cristo Jesus, ok? Então, até daqui a pouco.